A escolha do tema foi uma escolha que não é conceitual. Ela tem um conceito, mas ela é essencialmente uma questão existencial, né? E a água tem essa característica da fluidez, da coisa que não se mantém, dessa organicidade que você precisa de um elemento geométrico para manter ela, um vidro, um pote, um vale, um canal para ter o rio. Por outro lado, toda a percolação dela na terra acaba gerando outros desenhos, tal. E a minha ideia de mexer com a água também, além dessa questão temático e tal, é que a forma era muito interessante, né? A forma é uma forma que você... Como você formaliza a água? Como você formaliza um gás? Como você formaliza isso? Então, aí eu comecei a fazer uma série de pesquisas, também em função de outros trabalhos de outros artistas, e de fotografias, né? E acabei selecionando algumas formas que, por sua vez, eu comecei a redesenhar o espirro dessa água, né? De como isto, que movimento teria, que coisa interessantíssima esse movimento desse líquido dá no ar, né? E, enfim, a escolha do tema, ela tem muito mais pelo lado emocional do que pelo lado lógico, o lado que a gente possa chamar conceitual, né? A escolha, por exemplo, da técnica, ela tem a ver com a própria água, né? O papel para ir para a prensa, ele tem que ser primeiro molhado, ele é imerso na água, ou seja, ele fica com uma capacidade de absorção diferente. Por quê? Porque ele vai ficar sutilmente maleável, né? Por outro lado, a placa de cobre, onde você age, nada mais você está fazendo que é riscos. E aí você cria uma coisa chamada água forte. A água forte vai criar elementos gráficos muito marcantes na placa. E num segundo estágio, você tem as águas tintas, que são os tons que você quer daquela impressão, né? Muito bem. Quando o papel vai para a prensa, ele adentra nessas ranhuras todas e chupa a tinta. E aí dá a imagem propriamente dita. Essa técnica é uma técnica antiquíssima, né? É uma técnica que foi usada por vários artistas, né? Rembrandt, por exemplo, foi um mestre disso, né? Picasso usou muito, e aí você vai ainda para a Renascença. Antes você vai ver alguns artistas trabalhando a gravura para produzir luminuras, para produzir alguns outros elementos que, de uma certa forma, enriqueceram a técnica como linguagem. Porém, o que me interessou, na verdade,
não foi o conceito da gravura, como conceito da água, a coisa que pode simplesmente ser reproduzida, mas sim da textura que isso gerava, da tensão entre a tinta e o papel que isso gerava, e que requer uma certa cuidado do artista de como ele vai trabalhar isso. Então, apesar de ser um elemento chamado água, que é altamente amorfo, digamos assim, eu trabalhei a questão das bolinhas, por exemplo, uma por uma foram desenhadas para poder me dar o ritmo no conjunto que eu queria, né? Existe um momento que esses trabalhos ficaram prontos em que eu acabei inserindo cores. E aí foram inserções monotípicas, né? Cada peça foi pintada uma a uma, num determinado momento daquela explosão da água, que eu queria uma cor que não tivesse absolutamente nada com a questão água, mas tem a ver com a questão olhar. E aí eu acho que é uma brincadeira, é um contraponto, né? Eu acho que, parafraseando cromaticamente o Johann Sebastian, a ideia era exatamente criar esses contrapontos todos, né? Eu acho que essa série, para mim, lembra demais as fugas e tocatas do meu amigo alemão, né? Então essas tonalidades que brincam com outras subtonalidades e que de repente eu corto com uma grande placa cromática que não tem nada a ver com cinza, que não tem nada a ver com nada, e cria uma outra questão na composição. Muito bem. Uma vez isto feito, iniciado, aliás, o processo de impressão em metal, cada vez que você trabalha a placa, você testa ela e você cria provas de estado. Essas provas de estado, no meu entender, são as provas mais puras de expressão do artista na placa de cobre. Normalmente essas provas de estado são deixadas de lado, não são utilizadas, e eu acabei fazendo o seguinte: eu peguei essas provas de estado e comecei a recompor monotipias com ela, onde eu acabei interferindo com elementos de pintura e elementos de composição estrutural, tipo planos, e mesmo a conformação física externa dessas monotipias, criando verdadeiros objetos. Quando eu resolvi utilizar essas provas de estado, é que eu comecei a extrapolar a própria imagem que estava na matriz, a própria imagem que estava nas provas de estado, e fazer composições onde circunstancialmente os elementos gráficos vão conversar entre si. Mas é uma circunstância. Não, necessariamente, eles não precisam se intercalarem, né? E aí é que gerou uma série de esses objetos, todos eles, todas essas monotipias, ela realmente tem um quadrado, vamos dizer assim, temático, que se repete e que gera outros espaços compositivos, né? Então eu acho que essas monotipias, elas obedecem também uma sequência que acho que a gente pode encontrar no meu trabalho em outros momentos, né? De que forma que esse quadrado entra, de que forma que os quadrados entram. A série que eu fiz chamada Swimming Pool também são quadrados, e são quadradinhos policromáticos que me levaram
a uma viagem sobre a piscina, que eu nadei durante toda a minha adolescência, toda a minha vida, eu nadei, olhando quadradinhos dentro d'água, né? Eu acho que essa questão do quadrado entra no meu trabalho também um pouco por esse lado emocional. Aliás, o meu trabalho é essencialmente, todo o meu trabalho, do desenho, a pintura, a escultura e as instalações, a questão emocional, ela fala primeiro.